Ora, se há um arrependimento para a vida, existe um arrependimento que não é para a vida. A qualificação do arrependimento, ele deixa claro, ou fica de alguma forma evidente, que existe um tipo de arrependimento que não é para a vida. Deve estar subtendido esse outro ponto. Porque existe um verdadeiro e um falso arrependimento. Existe um arrependimento que é fruto de remorso e que não transforma a vida dos homens. Existe um outro arrependimento que é fruto do reconhecimento do erro, do estado em que a pessoa se encontra, de verdadeiro juízo sobre si mesmo à luz da palavra de Deus, da santa lei do Senhor, e da conclusão de que é necessário tomar alguma atitude a respeito. E a atitude é essa: confessar o pecado e deixá-lo. E aí, dentre essas pessoas que têm esse reconhecimento, há aquelas que sabem que o seu pecado é muito grande, elas tendem a cair numa tristeza tal que talvez não consigam se levantar. Então, o símbolo de fé deixa claro que não há pecado tão grande que não possa ser perdoado. Por outro lado, existem aqueles pecados que nós acabamos minimizando. O pecado do dia a dia, né? Uma pequena mentira, uma pequena malícia, uma brincadeira que não deveria ter sido tirada porque tem um cunho imoral, e vai sendo passado isso como se fosse comum e não fosse digno do nosso pedido de perdão. E estas coisas são sim dignas do nosso pedido de perdão, porque cada pecado agride a glória de Deus. Todos são perdoáveis, mas nem todos têm o mesmo tamanho, inclusive. Existem pecados que têm maior gravidade e outros menor gravidade. Uns que trazem um problema público e outros que trazem um problema privado. Mas qualquer um deles deve ser digno do nosso arrependimento, do nosso pedido de perdão. O símbolo de fé, logo na seção posterior, depois da introdução, ele diz que deve haver um pedido consciente de perdão, deve haver um arrependimento consciente e que esse pedido de perdão ele pode ser público ou particular. Público quando ele trouxer, né, as consequências do seu pecado para todos. Quando a igreja foi impactada, quando é notória a queda daquele irmão, então muitas vezes é necessário que o pedido de perdão seja público. Os irmãos já passaram por algumas situações assim, onde as disciplinas foram públicas e onde também as restaurações foram públicas. Há cerca de 2 semanas nós recebemos 2 irmãos que já haviam se afastado da igreja e publicamente fizeram profissão de fé por uma segunda vez, declarando que estavam errados e queriam voltar à igreja de Cristo. E que bênção que a igreja os recebeu como o símbolo de fé nos ensina. Nos recebeu sem ressalvas, os recebeu sem nenhum tipo de escrúpulo, porque o conselho da igreja avaliou ao longo do tempo esses irmãos e ficou claro que os irmãos se arrependeram dos seus pecados e que desejavam voltar ao seio da igreja. E assim os recebemos como irmãos queridos. Não ficam manchadas as suas reputações. Os irmãos seguem porque Cristo nos perdoou e nos fez novas criaturas verdadeiramente. A igreja de Cristo tem essa condição, irmãos. E isso só não é alcançado quando nós estamos com o coração duro. Nós devemos nos lembrar que qualquer um de nós, a qualquer instante, pode cair. E nós vamos desejar muito que a igreja tenha misericórdia de nós, se esta disciplina tiver que ser pública. E se nós tivermos que pedir perdão público. Então, sempre que os irmãos observarem alguém passando por uma penalidade pública, digam: amanhã pode ser eu. Então, se Cristo perdoou este irmão, eu também perdoarei. Se Cristo o recebe sem nenhuma ressalva, eu também o receberei. Este verdadeiro arrependimento deve ser o causador de uma verdadeira comunhão entre os irmãos. E assim, a igreja do nosso Senhor será ricamente abençoada. Eu tratarei com mais detalhes sobre parte desse assunto durante a pregação, daqui a pouco, se Deus assim permitir.